Para a alegria do povo, vamos ter Cartola no Paulistão 2023. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar como jogar o Cartola Express do Paulistão 2023 e já vou te passar duas escalações para você mitar na primeira rodada do Cartola Express. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Que saudade que eu tava de falar de Cartola. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo, sou analista de dados e apaixonado por futebol. Eu trago sempre muito conteúdo aqui sobre futebol, diversas coisas, mas nosso foco principal, como vocês sabem, é o Cartola, né? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos. E é isso. Vamos lá falar do Cartola, que eu tava com muita saudade aí. E aí teve a novidade já no ano passado, né? A gente teve o Cartola Express do Paulistão e esse ano a gente vai ter de novo, né? Então deixa eu mostrar aqui a notícia para vocês, como funciona o Cartola Express do Paulistão. Vai começar aí desde a primeira rodada, né? Então, aqui tem explicando, né? O Jeff fez uma matéria explicando para vocês como é que joga na teoria, né? Mostrando como é que faz os novos cadastros aí, os formatos de disputa, como é que você faz o depósito, o saque lá do dinheiro, porque essas ligas são premiadas, né? E, claro, tem que pagar também. Aqui os scouts de ataque, scouts de defesa, que são os scouts do Cartola tradicional. Então, gol 8 pontos, assistência 5 pontos. Para quem jogou o Cartola da Copa do Mundo, começou a jogar pela Copa do Mundo, vocês vão ver que os scouts são um pouquinho diferentes, né? Mas ao longo dos vídeos eu vou explicando para vocês, tá? Eu vou mostrar na prática como é que funciona para fazer a escalação, né? Vou falar um pouquinho aqui, é do Paulistão, então vamos falar aqui da primeira rodada, né? Então, esse jogo entre Inter de Limeira e São Bernardo, que abre o Paulistão às 11 horas da manhã no sábado, não vai valer para a rodada, então a gente vai ter mais tempo para escalar. O primeiro jogo é às 3h30, né? Então, o mercado, como vocês lembram, fecha lá pertinho de acabar a rodada, né? Então a gente tem a escalação dos times para poder montar o nosso time, né? Vou deixar aqui um card para vocês em que eu analisei o Paulistão 2023. Falei de todos os times, inclusive dos times do interior, tá? Falei do regulamento e tudo mais. Acho que é interessante para vocês ficarem de olho e começar a escalar o time de vocês, né? Falando da primeira rodada aqui, os times que são mais interessantes, claro, a gente vai pensar nos 4 grandes aqui, Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians. Só que os 3 desses 4 grandes têm jogos bem difíceis, tá? O Corinthians enfrenta o Bragantino em Bragança, Bragantino que é time de Série A também, né? Então, time grande também, várias peças interessantes. O São Paulo enfrenta o Ituano no Morumbi. Claro, o São Paulo é favorito, os 4 são favoritos, mas o Ituano é um time que jogou a Série B e disputou até a última rodada com o Vasco. Então, é um time que tem um nível bem legal para o Campeonato Paulista, né? E o Mirassol enfrenta o Santos. Mirassol, que é o time do interior com maior investimento, né, dos times do interior. Então, é um time que tem peças bem conhecidas como Camilo, Zé Roberto do Atlético Goianiense, Luan, menino maluquinho do Atlético Mineiro, enfim, vários jogadores conhecidos de renome que tornam o jogo difícil. O Palmeiras enfrenta o São Bento, que acabou de subir a segunda divisão do Paulistão. Então, o Palmeiras, que já está com o time mais entrosado, que manteve a mesma base, vai enfrentar o adversário mais fraco. Para mim, é o principal favorito aí dessa primeira rodada, tá? E a gente tem os outros jogos aqui, Português e Botafogo, Santo André e Guarani, Água Santa e Ferroviária, são jogos mais equilibrados, né? Vamos lá falar aqui de como é que funciona o jogo? Então, aqui eu estou entrando na página principal do Cartola Express, você digita Cartola Express aí no Google, vai aparecer para você fazer a conta, você cria sua conta, vai entrar nessa página aqui, tá? É bem simples para criar a conta. A gente tem 2 tipos de escalação completa e jogo único, tá? Eu vou começar aqui pela escalação completa. Bom, como vocês estão vendo aqui do lado você tem o valor que você paga para entrar na liga e quanto que é a premiação. Se você clicar aqui na premiação, eu vou clicar mais para frente, vocês vão ver quanto que ganha o primeiro, o segundo colocado, quanto que é cada prêmio. Então, assim, principalmente para esse começo, eu recomendo vocês não entrarem nas ligas mais caras, porque podem perder muito dinheiro, é mais instável aí de saber nessas primeiras rodadas como é que tá funcionando. Eu gosto muito de analisar os dados, nessas primeiras rodadas a gente tem menos dados, né? Ah, eu quero jogar, mas eu não quero pagar nada, dá para jogar? Dá também, ó. Tem a liga gratuita aqui. São 5.000 vagas, né? Então você tem que correr para se inscrever. Só que aí você não ganha nenhuma premiação, mas também não paga nada, tá? E aí, como é que faz para você jogar efetivamente? Então você faz assim, ó. Você clica aqui na sua, onde está escrito a liga que você quer participar. Aqui vocês vão ver que tem as regras e a pontuação, né? Como é que funciona. E aqui tem os scouts. Aqui tem os prêmios, claro. A liga gratuita não tem nada, né? De premiação. Para falar que não tem nada, você ganha R$5 em bônus. Então, se você ficar entre os 1.250 primeiros, você ganha R$5 de bônus. Então, é interessante. E aí, para escrever, você tem que clicar aqui embaixo, ó, inserir nova escalação. Não está aparecendo para mim aqui, porque eu já me inscrevi. Quando você clicar ali em inserir nova escalação, vai aparecer esse campinho aqui para vocês, tá? Então,
todas as escalações, para quem joga o Cartola tradicional, sabe que dá para mudar a escalação. Aqui no Cartola Express é só um tipo de escalação, tá? É o 4-3-3. Então você escala um goleiro, 2 laterais, 2 zagueiros, 3 meias e 3 atacantes. Não tem técnico também e nem capitão. E como é que funciona? É liga de tiro curto. Então é só essa rodada. Quem pontuar mais nessa rodada ganha, tá? Então você tem que escalar jogadores. É mais arriscado, tá? Não é igual no Cartola tradicional que você vai somando ponto ao longo das rodadas. Então, como eu sempre falo, vale a pena você escalar defesas inteiras, né? Ou então escalar 2 defesas só para tentar garantir o SG. O que é o SG? Quando o time não toma gol, você ganha 5 pontos, tá? Então, vou falar aqui para vocês de algumas posições que eu tô falando. Outro detalhe importante de a gente lembrar é que você pode escalar no máximo 4 jogadores de um time. Por exemplo, eu falei, o Palmeiras é super favorito. Você não pode escalar todos os jogadores do Palmeiras, tá? Mas enfim, vamos lá. Vou falar para vocês alguns nomes que eu acho interessante para essa primeira rodada, já passando para as dicas. Acho que vocês entenderam como é que funciona aqui. E aí depois eu passo para a Liga de Jogo Único, tá? Vamos lá. No gol, eu vou passar 2 nomes para vocês que eu acho interessante. O Everton do Palmeiras, como eu disse, é o melhor SG aqui para a rodada, né? E o goleiro, quando ganha o SG, ele ganha 5 pontos já, todos os jogadores da defesa. E o outro nome que eu acho interessante é o João Paulo dos Santos. Por que o João Paulo? Ele é um goleiro que faz muitas defesas, né? Deixa eu até mostrar para vocês aqui no Scouts Estatísticas, é um site que eu gosto de analisar, do Brasileirão do ano passado, ó. Ele traz todas as estatísticas do Brasileirão os anteriores, tá? Então, filtrando aqui por goleiro e vendo os goleiros que fizeram mais defesas, a gente vê que o João Paulo foi o segundo, com 125 defesas. Então, acho que é um nome interessante aí para vocês escalarem o João Paulo dos Santos, tá? Os 2 aqui dei de dica. Na zaga, outros 2 zagueiros que eu gosto, claro, os 2 do Palmeiras, Gustavo Gomes e Murilo, inclusive no Cartola do ano passado, foram os 2 zagueiros com melhor média, os 2 fizeram 11 gols na temporada, o Murilo também deu assistência, são 2 zagueiros que desarmam bastante. O Murilo foi o zagueiro com melhor média no Cartola Express do Paulistão do ano passado, então são 2 nomes interessantes. Outros 2 nomes que eu gosto são Arboleda e Ferrarese. Inclusive, vindo aqui no Cartola Express, no Cartola FC Brasil, que tem as dicas que eu falei aqui, as estatísticas, vocês vão ver que, filtrando aqui pelo São Paulo, ó, eles 2 tiveram uma média bem interessante, ó, o Ferrarese, média de 2 desarmes por jogo, tá? E o Arboleda também. Então, 2 nomes interessantes para vocês escalarem. Nas laterais, uma novidade interessante é o Juninho Capixaba, que no ano passado, no Cartola FC do Brasileirão, foi o melhor lateral do Cartola FC, tá? Então, um jogador muito ofensivo, desarma bastante também, então mesmo sem SG, ele consegue boas pontuações. Claro, os 2 laterais do Palmeiras, o Piquerez e o Marcos Rocha, lembrando que o Marcos Rocha, na votação, foi eleito lateral bom e barato, então ele custa apenas 5 cartoletas, é um nome interessante aqui para vocês escalarem. O Wellington do São Paulo também é um nome legal aqui para vocês escalarem, um lateral bastante ofensivo. E o João Lucas do Santos, é um lateral que desarma bastante também. Para mim são esses 5 nomes. Outros nomes de outros times aí no interior a gente vai ver ao longo da competição. Um destaque só o Jean, que no Paulistão do ano passado fez média de 6.12, é um lateral bastante ofensivo também. Do meio para frente, Rafael Veiga é o meia mais caro, claro, cobrador de pênalti, um cara que finaliza bem também. No Paulistão do ano passado, o Zé Rafael foi o meia que teve melhor pontuação. Renato Augusto, até filtrando pela média, que tem essa funcionalidade. Renato Augusto do Corinthians também tem uma média bem legal. Cristiano aqui do Água Santa, mas aí já é mais ousadia, né? E um meia que eu quero destacar aqui, o Giovanni Augusto do Guarani, um time do interior aí, que tem uma média interessante de pontuação, tá? 4.3 no Paulistão do ano passado, fez uma boa Série B. E descendo aqui, um nome que eu vou destacar, que foi eleito, inclusive, o bom e barato aqui, o Wellington Rato também veio do Atlético Goianiense, para quem acompanhou o Brasileirão do ano passado, vai reforçar o São Paulo e foi um dos melhores meias do Cartola do ano passado. Então, um nome interessante para vocês escalarem, tá? E aqui mais para baixo, enfim, vários outros nomes que vocês podem pensar aqui. Raul do Bragantino, um lateral desarmador, um volante desarmador. Fausto Vera do Corinthians, também um cara que desarmou bastante no Brasileirão do ano passado. E no pro ataque, antes de a gente passar nossas 2 opções de escalação, o Arthur, no ano passado, foi o atacante com melhor média do Paulistão, né? Arthur do Bragantino. Mas os nomes que eu quero destacar são Caleri do São Paulo, Marcos Leonardo do Santos. O Santos tem vários atacantes interessantes, né? Marcos Leonardo, Ângelo, Soteldinho, né? Mas eu quero destacar o Marcos Leonardo, que é o corredor de pênalti, foi o que teve melhor média entre os atacantes do Santos no Brasileirão do ano passado. Então eu falei, o Caleri, Marcos Leonardo. Acho que os atacantes do Palmeiras, Rony, Dudu e o Hendrick, todos são boas opções. O Dudu tá brilhando aí na pré-temporada do Palmeiras, já fez 3 gols, tá? Então, nome interessante. E o Alberto do Corinthians também é um nome legal. E o Hendrick, que é baratinho, tá?
Outros nomes aqui que vocês vão ver, Zé Roberto, enfim, a gente vai vendo ao longo do campeonato, né? Nesse começo, vamos focar nos nomes mais tradicionais. Então, agora que eu passei todas as dicas, vamos falar para vocês duas opções de escalação que eu vou usar para escalar nessa primeira rodada, tá? Como eu disse, a gente pode escalar 4 jogadores de cada time. Então, em um time eu foquei no ataque do Palmeiras, no outro na defesa do Palmeiras. Nesse ataque do Palmeiras, eu coloquei Dudu, Endrick, dupla do Palmeiras, Rafael Veiga e Zé Rafael. Não deu para escalar o Rony aqui. Optei pelo atacante do Santos, aqui que eu falei, o Marcos Leonardo e o Wellington Rato, como eu disse, um meio interessante aí para o campeonato, né? E aí, aqui na defesa, eu escalei 3 jogadores do São Paulo, né? Que já tinha o Wellington Rato. Acho que o São Paulo tem um potencial de SG legal, além do Palmeiras. Arboleda e Ferrarese desarmam bastante, o Wellington bem ofensivo. E coloquei o Juninho Capixaba, como eu disse, foi o melhor lateral do ano passado do Cartola. É um cara que, mesmo sem o bônus de SG, que é o saldo de gols, né? Quando o time não toma gol, é um cara que faz bastante ponto. E o João Paulo aqui do Santos, quando não podia escalar o Everton do Palmeiras. E minha outra opção de escalação que eu passo para vocês aqui, o Everton do Palmeiras, Murilo, Gustavo Gomes e Marcos Rocha. Fechei 4 jogadores do Palmeiras. Se o Palmeiras conseguir o SG, todos eles já ganham 5 pontos. Só que aí eu não posso escalar mais ninguém do Palmeiras do meio para frente. Fechei com o Juninho Capixaba também, que, como eu disse, é um lateral interessante para escalar. Do meio para frente eu coloquei o Fausto Vera e o Wellington Rato, que são jogadores interessantes para a gente escalar aqui, que geram bastante scout, e o Giovanni Augusto, que eu falei aqui do Guarani. Do meio para frente, esse time está mais focado no São Paulo na frente. Coloquei o Luciano, que também é bom e barato, tá? Custa apenas 5 cartoletas. E o Caleri aqui no ataque. Eu tô falando desses bons e baratos, lembrando que a gente tem só 160 cartoletas para escalar nosso time. E aí, para fechar, eu coloquei o John Kennedy da Ferroviária, uma apostinha mais ousada. Como eu disse, nesse time de tiro curto a gente precisa ousar mais. Coloquei um jogador jovem aí, cria do Fluminense, foi emprestado aí para se ganhar minutagem aí no Paulistão. Acho que é um jogador interessante de enfrentar o Água Santa, que é um time bem frágil aí do Paulistão, tá? Então, são essas opções que eu passei aqui para vocês. Na Liga de Jogo Único, que eu prometi explicar para vocês, para a gente fechar o vídeo aqui, o jogo único que a gente vai ter vai ser Bragantino e Corinthians, tá? Na Liga de Jogo Único, você escala só, o mesmo sistema aqui, inserir nova escalação, você escala um zagueiro, 3 jogadores de meio campo ou ataque e um craque. O craque, lembrando que a pontuação dele multiplica por 1,5, tá? Eu não escalei ninguém, eu costumo mais jogar as ligas de liga completa, mais uma opção aqui, passando bem rápido para vocês, pode ser o Juninho Capixaba, aí no meio de campo, e ataque, Fausto Vera, Renato Augusto e Arthurzinho, e colocar o Yuri Alberto aqui de capitão, tá? Lembrando que você tem que ter pelo menos um jogador de cada um dos times. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer nesse primeiro vídeo para vocês. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. A gente vai tentar trazer toda a rodada uma dica de escalação para vocês. Segue nosso Instagram também lá, que a gente vai postar algumas escalações também. @cartodados lá no nosso Instagram, né? E é isso. Espero que vocês tenham curtido esse primeiro vídeo. Comenta aí se vocês vão participar do Cartola Express do Paulistão e como é que vai ficar a sua primeira escalação para essa primeira rodada. Até a próxima. Falou!